Dando continuidade à nossa aula, hoje vim ensinar para vocês como fazer esse reflexo e também finalizar aqui com a pintura do caqui, com as sombras. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Se você quer ter um desenvolvimento maior aí na pintura em tecido, especificamente na pintura de frutas e objetos, tem o link do meu curso Realismo Frutas aqui na descrição do vídeo. O link do Telegram, onde você pode estar baixando todos os riscos que eu disponibilizo de forma gratuita também. Então vamos lá praticar bastante, vamos aprender bastante, porque a pintura em tecido é uma forma da gente mudar de vida, porque assim como a pintura em tecido tem mudado a minha vida, eu também quero que essa transformação venha para a vida de vocês também. Mas para isso precisa se dedicar, precisa praticar, precisa colocar tudo que vocês aprendem aí para fora, não deixar ele preso. É uma aula bem valiosa, então não deixem de fazer, aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades enquanto elas estão disponíveis para vocês. Então, sem muita enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Aqui vou dar continuidade e vou começar com a pintura do reflexo. Vou utilizar na parte mais iluminada, que é essa partezinha aqui de cima. Pode usar o vermelho vivo ou o tangerina, que eu tô utilizando tangerina. Ó, vem aqui. Não vou fazer todo o contorno, porque eu quero criar um formato mais arredondado aqui em cima também. Então, vem, ó, esfumando. Preenchendo aqui. Esfumando um pouquinho aqui no contorno. Pra não ficar aquele contorninho também totalmente perfeito. E já aqui, próximo a essa parte aqui da frente, que já é a própria fruta, eu vou colocar uma sombra. Então, venho com vermelho tomate e vou sombrear bem aqui no cantinho, ó. Pode dar uma leve esfumadinha aqui junto com esse vermelho mais claro, que é o tangerina, na verdade. Já aqui no cantinho, eu preciso demarcar melhor o contorno. Então, fiz ali o preenchimento, vou voltar com um pincelzinho macio, série 421, numeração 2, e faço o contorno. Bem certinho aqui, pra ficar bem separadinho, ó. Posso pegar um pouquinho também, jogar aqui pro lado, ó, vocês estão vendo que tem uma sombra aqui, então posso reforçar um pouquinho mais aqui, até mesmo pra dar um efeito mais arredondado, ó. Fazer um leve esfumadinho aqui, também pra dar esse efeito mais arredondado. Vou sombrear um pouquinho com púrpura, principalmente aqui na partezinha de baixo, ó, que é como se fosse a parte de trás desse que está na frente, então ele vai, automaticamente, ele vai estar mais sombreado. Então, vem aqui, ó, esfumando, vou trazer um pouquinho esse esfumado aqui pra cima também, sem sobrecarregar muito. E vou reforçar ainda mais essa sombra aqui embaixo com vinho. Então, vou pegar um pouquinho do vinho, pouquinha tinta na pontinha do pincel e vou fazer, ó. Fiz aqui o contorno certinho da parte de baixo e vou sombrear mais esse cantinho aqui. Enquanto tá um pouquinho úmido, com palha, pouquinha tinta na pontinha do pincel,
eu vou iluminar, ó, bem esfumadinho aqui por cima, bem esfumado mesmo, para poder arredondar ainda mais esse caqui. Aqui na frente vou preencher, ó, vou preencher todo com esse tom do tangerina. Aproveito para fazer os contornos bem certinhos, para ficar bem bonito. Preenchimento simples, mas sempre se atentando com os contornos. Aqui eu fiz todo o preenchimento, deixando tudo bem certinho. Fiz o preenchimento com tangerina. Agora vou esfumar em alguns pontos e sombrear também com vermelho tomate. Eu começo fazendo esse sombreado com vermelho tomate. Vou até demarcar um pouquinho mais aqui, ó. Vai ficar mais marcadinho para elevar ainda mais essa folhinha. Ó, bem marcadinho. Depois a gente vai reforçar ainda mais. É muito importante realçar esses volumes, ó. Para os efeitos se sobressaírem ainda mais. Depois de feito esse detalhe, esse sombreado, vou sombrear um pouquinho aqui por baixo também, ó, para ajudar a realçar o volume. Deixar ele mais arredondadinho. E sem encostar muito no contorno, também vou esfumar aqui por cima. Que toda a parte agora que vai destacar esse volume vai ser com o iluminado. Então, depois de feito aqui, ó, vou retornar com um pouquinho agora do púrpura para sombrear ainda mais, realçar ainda mais essa sombra, ó. Mais aqui no cantinho. E um pouquinho do vinho para dar mais profundidade. Aqui o vinho eu só encosto um pouquinho mesmo para poder dar esse destaque na profundidade. Vou utilizar também aqui, ó, um pouquinho do púrpura e reforço bem de levinho também com um pouquinho do vinho. Aqui eu vou utilizar o palha também, para poder iluminar. Vou fazer um contorno aqui, mas bem esfumadinho, sem deixar aquela marcação forte, aquela marca de tinta aqui no contorno, ó. Tá vendo que o contorno tá bem esfumadinho. Não é para deixar aquela sobrecarga de tinta.
Vou fazer um ponto iluminado aqui também, ó. Nesse formatinho, como se fosse um V. Sem chegar muito aqui em cima, que eu também vou fazer outro aqui em cima. Aqui na lateral, vou realçar esse volume também, sem encostar no contorno, ó. Bem esfumadinho. O efeito do caqui, ele não é aquele efeito bem brilhoso, não é aquele efeito bem espelhado, ele é um efeito, um brilho mais fosco. Então, por isso eu mantenho ele bem esfumadinho assim. Aqui agora eu vou pegar um pincelzinho menor pra fazer esse brilho aqui em cima, mas eu vou fazer nesse efeito mais riscadinho assim, ó. Sem deixar marcas de tinta. É esfumadinho também. Porém, não é marcado de tinta, ó. Não é pra deixar aquelas pinceladas carregadas de tinta. Vou fazendo aqui do ladinho também, ó. Deixar um iluminadinho mais forte. Vou demarcando pra depois voltar com um pouquinho só do branco, bem de levinho, só pra realçar mais. Aqui, pra fazer essa folhinha, a sépala, na verdade, eu preenchi, só deixei esse meiozinho aqui, ó, que tem uma profundidade, preenchi toda a parte de fora com palha. Pego aqui o sépia agora e vou fazer esse efeito mais seco. Vou esfumar primeiro, pouquinha tinta vem esfumando, deixando aqui a pontinha mais clarinha. Venho esfumando aqui por dentro, deixando a pontinha mais clarinha. Por enquanto, eu só quero que a pontinha fique clarinha. Daqui a pouco eu vou trabalhar outros efeitos aqui também, ó. Aqui eu tô dando a cor dessa sépala. Vocês poderiam estar utilizando também a cor caqui para poder fazer ela. Quem tiver, pode estar substituindo essas duas cores apenas utilizando o caqui. Aqui, como eu não trabalho com muitas cores diferentes assim, ou eu faço a misturinha fora, ou eu faço aqui direto mesmo no tecido, ó. Sem problema algum. Pronto, fiz aqui essa primeira parte. Dei cor, dei vida aqui. Agora, venho com um pouquinho mais, colocando um pouco mais de sombra, mais detalhes, ainda com sépia. Aqui, ó, no cantinho, por exemplo, eu vou puxar um detalhezinho mais grossinho, ó. Um contorno mais grossinho, como se fosse mesmo uma viradinha aqui dessa partezinha de cada folhinha. Posso escurecer aqui no meio, ó, sem chegar muito no contorno. Escurecer um pouquinho mais, para destacar volumes. Vou passar pro ladinho de cá, ó. Vou colocar mais sombreado na partezinha de baixo. Vai pegando aos poucos, ó.
Pode até puxar umas pinceladinhas aqui pra cima pra poder dar um efeito de dobrinhas. Pinceladinhas bem fininhas, não precisa ser pinceladas grosseiras, não. Puxar um contorninho aqui também. Do lado de cá, a mesma coisa, eu vou até separar aqui, ó. Sombreei. Também vou jogar um pouquinho mais escuro do ladinho de cá, ó. E pode vir trazendo umas pinceladinhas assim, ó. As pinceladinhas bem de levinhas. Pra dar mais efeito. Já aqui no meio, eu vou utilizar um pouquinho do siena natural. Vou mesclando aqui, junto com essas cores, deixando só essa partezinha de dentro, que eu vou preencher com uma cor mais escura. Aqui, ó, venho com um pouquinho do siena. Pego um pouquinho do marrom também, que eu vou precisar utilizar um pouquinho do marrom para sombrear. Vou fazer uma marquinha aqui, ó, bem de levinho. Colocar um ponto de sombra mais esfumado do lado de cá. Aqui embaixo é um contorno, ó. Dá mais profundidade. Também posso contornar um pouquinho aqui por cima. E agora eu venho para essa partezinha aqui do meio. Como é um detalhezinho bem pequenininho, vou utilizar até um pincelzinho menor. Vocês podem estar utilizando filete. Vou preencher com marrom para dar mais profundidade. Já vou preencher essa partezinha aqui de cima também, porque vai ser com marrom. Agora, eu venho com terra queimada, realçando ainda mais essa profundidade. Aqui nos cantinhos. E bem de levinho aqui, ó. Na curvinha. Posso realçar com um pouquinho do preto? O ideal é que faça isso, para dar mais profundidade ainda. Peguei aqui tinta preta, venho com o pincelzinho filete, porque eu quero bem pouquinho, ó. Coloco mais aqui na partezinha de baixo, no contorninho e no cantinho do lado de cá também, ó. Pode até puxar umas pinceladinhas aqui pra cima pra ajudar a contornar melhor e dar mais efeito. Ainda aqui com preto, peguei um pincelzinho menorzinho, tiro o excesso aqui, ó,
no pratinho. E também vou esfumar um pouquinho mais aqui junto com esse sépia, ó. Pego mais um pouquinho. Pego mais um pouquinho. Só com a sujeirinha mesmo do pincel. Pra finalizar, vou pegar aqui, ó, pouquinho do palha na pontinha do pincel e vou fazer aqui a parte de cima. Ó, vem bem aqui, ó, na pontinha do cabinho e coloco uma batidinha pra fazer aquela partezinha cortada de cima. Ainda aqui, ó, com palha, vou pegar um pincelzinho filete e vou fazer um contorninho bem nas laterais aqui, ó, sem deixar com muita tinta, ó. É só pra dar mais volume. Dá mais efeito aqui também, ó. Agora aqui com a tinta branca, vou realçar um pouquinho mais alguns pontos de brilho. Vem aqui, ó. Vou esfumar mais aqui na partezinha de baixo. Posso voltar com um pouquinho mais, desde que fique bem esfumadinho. Um pouquinho aqui no contorno, ó. E venho realçando esses aqui de cima também. Pouquinha tinta, ó. Vou aproveitar e vou dar um destaque aqui no iluminado do ladinho de cá também, do reflexo, porque ele, como ele reflete, ele precisa mostrar também tudo que tá refletindo aqui, ó. Tudo que está aqui, ele precisa refletir do lado de cá. Aqui, com o próprio sépia, eu vou fazer uma sombra por baixo, ó. Puxar mais fininho aqui, do ladinho, onde ele tá encostando. E vou esfumar pro ladinho de cá, ó. Pode voltar a escurecer um pouquinho mais. Pra ficar mais encostadinho ainda no chão. Fazer o mesmo aqui por baixo, ó. Puxando bem esfumadinho aqui pro lado. Na sombra, vocês podem até utilizar um pouquinho da cor
que utilizou aqui para dar um reflexo bem bonito. Porque como é um efeito metálico, às vezes ele reflete um pouquinho aqui no chão também. Então, pode estar utilizando as cores para poder fazer um pouquinho do chão. E esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Aqui a parte do fundo, aqui por trás vocês podem estar utilizando stencil, um fundo mais esfumado. Mas o mais importante aqui mesmo é trazer esses efeitos mais brilhosos para vocês estarem mais adaptados a trabalhar com isso. E não deixe de curtir esse vídeo e comentar o que você achou. Um beijo para vocês e até a nossa próxima!